Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à economia colonial do Brasil. Na aula passada nós falamos especificamente do açúcar e eu finalizei dizendo que não só de açúcar vivia a economia colonial brasileira, embora fosse o produto mais importante. Pois bem, na aula de hoje nós vamos ver quais foram esses outros produtos, né, que foram também importantes para a economia do Brasil colônia, quando o nosso país ainda estava sob o domínio de Portugal, quando nós ainda não éramos uma nação totalmente independente. Vamos lá. Dentre esses produtos, podemos citar aí o fumo, o algodão, a carne, o couro, né? As drogas do sertão, o cacau. Enfim, foi uma série de produtos, né? E a gente vai aqui elencar alguns e ressaltar a sua importância para a economia colonial brasileira. Vamos iniciar então falando do fumo, certo? Por que o fumo e por que ele tinha essa importância na economia colonial brasileira? Primeiro que os indígenas já sabiam cultivar, né? E nós sabemos que os primeiros povos escravizados na economia colonial brasileira foram os povos indígenas. E segundo ponto, o fumo também era um produto apreciado tanto aqui, né, no consumo interno, quanto também no exterior. Então, o que era que se fazia? O fumo de primeira, né, em sua maior quantidade, o fumo de primeira, ele era vendido na Europa, enquanto o fumo de terceira, ele era utilizado como moeda de troca no tráfico de negros na África, ou seja, os traficantes compravam esse fumo aqui e trocavam por negros africanos lá na África, certo? Mas além do fumo, nós tivemos aí a importância também do algodão, né? O algodão foi um produto, enquanto o fumo, ele foi mais produzido aí, principalmente no século XVII, ele começa a ser produzido no interior da Bahia, né? E depois aí vai se estender para o estado de Pernambuco. Vem o algodão, isso aí já no século XVIII. O algodão vai ter uma importância gigantesca. Por quê? Porque lá fora, na Europa, a Inglaterra estava se tornando uma grande potência mundial industrial, né? E a primeira indústria inglesa que mais chamava atenção foi a indústria têxtil, né? A indústria de produção de tecido, cuja matéria-prima principal era o algodão. Daí a importância do algodão. E o estado do Maranhão se destacou, né, nessa produção de algodão. E esse algodão era, assim, exportado lá para a Europa, principalmente para a Inglaterra, para servir de matéria-prima para a produção de tecidos. Não só o Maranhão, né? Maranhão, Ceará, Pernambuco também produziu algodão, enfim. Mas por que o algodão e por que ele tinha essa importância? E os índios também já sabiam produzir o algodão, né? Principalmente para tecer suas redes, né? O índio já sabia como era que cultivava, como era que plantava e utilizava o algodão principalmente na tecelagem de suas redes. Mas além do fumo, além do algodão, a gente também pode falar das famosas drogas do sertão. Quando a gente fala das drogas do sertão, eu sempre deixo claro para os meus alunos que a gente não fala de drogas como um produto químico psicotrópico, né? Que pode causar danos à saúde, né? Quando a gente fala de drogas do sertão, eram produtos que eram cultivados principalmente na Amazônia, e a gente fala da castanha do Pará, da salsa, do próprio cacau, do anil. Eram produtos também que eram cultivados aqui na Amazônia brasileira e também eram exportados para fora, né? Para a Europa. Mas além, até agora a gente está falando principalmente de vegetais. E, professora, da pecuária, havia o desenvolvimento da pecuária no nosso país? Sim,
havia. Até para a produção da cana-de-açúcar, se precisou muito do gado, né? O gado era responsável pelo transporte da cana, além das costas dos escravos. O gado era responsável pelo transporte de pessoas nos carros de boi. O gado era responsável pela alimentação, com a produção de carne. O gado era responsável pela produção de couro, e aí muitos produtos, como até hoje é utilizado, né? Até hoje se utiliza o couro para fazer bolsa, sapato, chapéu, etc. Então, começa aí a produção pecuária tem uma importância gigantesca na economia colonial brasileira, né? Até porque o povo precisava comer. E um dos alimentos, a gente vai falar já já sobre a economia interna, as demandas daqui, porque até agora a gente está falando, olha, consumia aqui, mas vendia na Europa, né? Se produzia para aqui, mas também se levava para a Europa para vender. O que Portugal queria sempre era uma coisa chamada lucro. Eram produtos que lhe desse lucro. Pois bem, aí se tratando agora da economia interna, ou seja, daqui de dentro do Brasil, como se dava esse processo econômico? Quais produtos eram cultivados para serem consumidos principalmente aqui? Olha, gente, quando a gente fala do fumo, a gente também não pode esquecer da cachaça, né? Quando a gente falou da cana, a gente sabe que se produzia açúcar, mas também se produzia cachaça, que também era um produto extremamente utilizado no século XVII, século XVIII, tanto aqui dentro, internamente do nosso país, como também fora, né? Era vendido na Europa. Então, a cachaça também está aí entre os produtos natos, né, da economia colonial açucareira. Pois bem, vejam, se tudo isso estava muito mais voltado para a venda de produtos na Europa, e quem aqui estava? O que era que ia comer? Pois é, exatamente por isso, de fato, nesse momento da nossa história, no processo de colonização, enquanto o Brasil era colônia de Portugal, nós tivemos várias crises por falta de alimentos, que assolou a população que aqui vivia, principalmente a população pobre, né? E visando isso, para o povo não morrer de fome, estou usando aqui uma linguagem bem robusta. O que foi que aconteceu? Muitas pessoas que aqui viviam passaram a produzir produtos para abastecer o mercado interno, as pessoas que moravam, que viviam aqui no Brasil, porque essas pessoas também precisavam comer para sobreviver. É aí que vem a base da nossa alimentação daqui do Nordeste, né? Mandioca, milho e feijão, os 3 principais produtos que passaram a ser cultivados para atender a economia interna, né? E aí, veja, hoje o que é que a gente vai, o que é que vai para o nosso prato, né? Feijão, farinha, que vem da mandioca, o milho no cuscuzinho teimosinho de todos os dias, e a carne, né? Veja que aí tudo isso está ligado a essa economia colonial do nosso país. E é importante a gente lembrar, por exemplo, se a gente for trazer essa realidade aqui para Sergipe, por exemplo, esses produtos, feijão, milho e mandioca, ainda é extremamente cultivado aqui, né? E quando a gente fala da pecuária do gado, ainda lá no início, né, século XVII, século XVIII, a produção de gado aqui em Sergipe também já começa a despontar. Aí, no final do processo de colonização, a gente pode apontar como exemplo a cidade de Estância, né, que era um município grande produtor de gado aqui no nosso estado, e está intimamente ligado, pessoal. Olha, Sergipe faz parte do Nordeste, e o litoral nordestino foi a primeira área ocupada pelos portugueses. Então, a gente não pode nem falar de Brasil Central, a gente não pode nem falar da região do Acre, porque tudo isso só foi conquistado muito tempo depois. Nós estamos falando do Brasil colônia. Quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou, ele chegou no litoral nordestino. Ele chegou em Porto Seguro, na Bahia,
né? Que é aqui nosso vizinho. Então, o nosso estado faz parte desse nascimento do Brasil, né? Principalmente aí do período do Brasil colônia. Obviamente que os estados que se destacavam era assim Bahia e Pernambuco, né? Bahia e Pernambuco tiveram um gigantesco desenvolvimento para atender o mercado externo, porque o que estava em voga era o que o rei de Portugal queria e determinava, até porque nós não éramos independentes. E aí é que a gente começa a compreender porque quais eram as ambições do rei de Portugal. Como era que isso era feito, professor? Então, ele vinha, comprava, levava as nossas mercadorias e enriquecia Portugal. Vejam só, havia uma coisa chamada pacto colonial, que é um pacto. Eu vou fazer um pacto com uma pessoa. Pacto antinupcial. Olha, eu vou fazer um pacto que durante a nossa convivência você fica com isso, eu fico com isso. É um pacto, né? Havia um documento, vamos dizer assim, ou uma maneira, né? Eu estou tentando trazer a linguagem para vocês da EJAEM. Havia um pacto entre Portugal e Brasil chamado Pacto Colonial. E o que era que determinava esse pacto colonial? Determinava o seguinte, determinava que o Brasil só poderia comprar ou vender a quem Portugal autorizasse. Então, tinha que passar pelo crivo português, né? Quem o rei de Portugal autorizasse, olha, você pode vender isso para tal país. Ainda que, por exemplo, olha, vamos tomar como exemplo hoje, eu estou exportando suco de laranja. E Espanha me paga muito melhor que Portugal. Mas eu não posso vender, porque Portugal não autoriza, né? Então, o Brasil sempre saía no prejuízo. Por isso que a nossa balança comercial era sempre desfavorável, ou seja, sempre estava no vermelho. Nós estávamos sempre devendo mais. Por quê? Porque o que era que a gente exportava por esse pacto colonial? A gente exportava, nós vendíamos matéria-prima e comprávamos produtos industrializados, que era muito mais caro. E tudo isso passando por Portugal. Eu não podia comprar diretamente na Inglaterra, a não ser que Portugal autorizasse. Então, pelo preço que ela quisesse vender, o que Portugal quisesse vender, eu tinha que comprar. Da mesma forma, eu só poderia vender a quem Portugal autorizasse, ou mesmo a Portugal. Então, como eu estava dizendo, se eu tenho um saco de feijão, e obviamente feijão não era um produto muito, estou usando aqui a título de exemplo. Mas vamos para o algodão. Se eu tenho que me pague muito mais caro pelo algodão, mas Portugal não permite que eu venda, não adiantava, porque eu tinha que vender mais barato mesmo, né? Vamos tomar, é a mesma coisa de eu vender 1 litro de leite, comprar um pote de doce, que é muito mais caro, de doce de leite. É a mesma coisa de eu vender o leite, comprar o queijo, a manteiga, o requeijão, que são produtos que a gente fala industrializados. É a mesma coisa de eu vender o algodão e comprar o tecido, que é muito mais caro. E isso acontecia aqui no Brasil. Se vendia o algodão para a Inglaterra e comprava o produto por meio de Portugal, o tecido muito mais caro. Então, foi essa economia colonial, e talvez aí esteja a raiz, né, do nosso não... Porque a gente diz que hoje o Brasil é um país em desenvolvimento, é um país emergente. Mas não podemos falar que é uma superpotência mundial. Um dos motivos, provavelmente, foi a nossa forma de colonização, porque daqui só se retirava riquezas para levar para a metrópole, que era Portugal. Ok, pessoal? Então, a partir da próxima aula, nós vamos dar continuidade aí ao período do Brasil colonial, mas com outros temas. Hoje aqui me despeço, né, de uma forma mais curta, para ver se vocês conseguem compreender aí o nosso assunto dessa semana, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.